Oi, turma. Essa é a nossa videoaula número 3 e hoje veremos as fases da atividade de teste. Vamos lá. A atividade de teste. A atividade de teste não é algo trivial. Essa atividade é considerada complexa pelo nível de exigência que ela tem e devido à importância que ela tem. Ela é dividida em fases e cada fase se preocupa com questões específicas. A ideia aqui é dividir o problema, que é complexo, em pequenas porções. Então a palavra-chave aqui é dividir para conquistar. Diversos fatores podem ocasionar em erros de software, né? Vamos ver alguns casos. Caso do Airbus modelo A320-211. Em 1993, um avião operado pela Lufthansa saiu do aeroporto de Frankfurt com destino ao aeroporto de Varsóvia, na Polônia. As condições do pouso: o tempo estava ruim, tinha chuva, muito vento e a pista estava molhada. Na aterrissagem, o piloto acionou o sistema de controle dos freios, mas nada aconteceu. O avião, nesse momento, ele tocou no solo, primeiro com o trem de pouso direito. Demorou 9 segundos para que o sistema de freios funcionasse. Não havia mais pista suficiente para o avião parar com segurança. Os pilotos viraram o Airbus para a direita, saindo da pista, até atingir com a asa esquerda um dique. Aconteceu um incêndio, 2 pessoas morreram e 56 pessoas ficaram feridas. As causas: a especificação do software de controle de freio não considerava as condições de pousos encontradas, tanto chuva, pista molhada, vento, e principalmente o sistema de software de controle de freios não identificou e não testou, né, quando uma roda tocava primeiro. O software concluiu que o avião não havia tocado no solo, porque só uma roda tocou. Então ele permaneceu com o sistema não sendo acionado. Foco no software agora, né? O software ele se comportou da forma que foi especificado. Foi especificado que quando as rodas tocassem no solo, o trem de pouso tocasse no solo, ele deveria acionar o controle de freios. Mas só a roda do lado direito é que atingiu primeiro. Não havia erro no software. E esse é um grande exemplo, pessoal, de um software que é confiável, mas tem um problema que o torna inseguro. Caso 2, o foguete Ariane 5. No dia 4 de junho de 96, a França vai lançar o seu mais novo foguete, o Ariane 5. Ele é responsável por colocar satélites em órbita. Após 40 segundos, o foguete desvia da rota, aciona a sua autodestruição e produz um espetáculo lindo e bem caro. O sistema de orientação parou de funcionar. Causas: resolveu-se aproveitar o software do Ariane 4, inclusive um sistema de controle de voo. Uma função recebia um valor de 64 bits em ponto flutuante, mas esperava um inteiro de 16 bits sem sinal. No Ariane 4, isso não dava erro, pois os parâmetros de voo retornavam valores que cabiam nos 16 bits que ele tinha. Já no Ariane 5, o parâmetro medido era grande demais. Então, operator erro de operação, sistema travado. Vamos focar no software. Ele se comportou da forma que foi especificado.
não havia erros no software, e esse é um excelente exemplo de software confiável, mas inseguro. Vamos para o nosso terceiro caso, o Mars Lander. É uma sonda que foi mandada para Marte. Em 99, essa sonda iria pousar em Marte e com um braço mecânico ia coletar amostras do solo marciano. O foguete saiu da Terra, tudo ok. Chegou na atmosfera de Marte, tudo ok. Escudo de calor, paraquedas, tudo ok. Começou a entrar na fase final, e a 40 metros de altitude, já usando retrofoguetes para descer suavemente, ele estava pousando a 2,4 metros por segundo, bem lento. Foi acionado o trem de pouso e o software de voo havia sido programado para identificar quando o trem de pouso encostasse no chão. Seria sinal para desligar o foguete. Só que eles não contavam que o software iria detectar que as vibrações do trem de pouso, quando ele foi estendido, e a sonda identificou, o software identificou que essa vibração era como se ele tivesse tocado no chão. Os foguetes foram desligados e a sonda caiu, feito uma pedra marciana, atingindo o solo a 80 km por hora. Com isso, sonda já era, dinheiro já era, e a análise que ia ser feita já era também. E o que podemos concluir com esses casos que a gente acabou de ver? Primeiro, a atividade de teste é complexa, pessoal. Não é nada trivial, não. Diversos são os fatores que podem ocasionar os erros, né? No caso do avião Airbus, né? O que poderia ser feito ou possíveis causas, né? Uma política de segurança que poderia ter sido feita e possíveis prevenções de erro. No caso do Airbus, a gente tem claramente uma falta no levantamento correto dos requisitos, pessoal. No caso do Ariane 5, né, a gente tem nitidamente problemas no algoritmo que não executavam de forma correta ou desejada, na verdade, uma função. E no caso do módulo da sonda lá de Marte, o que podia ter sido feito eram simulações para verificar e poupar o problema, né? Ou seja, tipos diferentes de engano e níveis diferentes de abstração, certo? Por isso, a atividade de teste é dividida em fases com objetivos distintos, pessoal. E para cada fase, a abordagem dos tipos de erro e aspectos diferentes de software são considerados. Normalmente, os tipos de teste são divididos em 3 grupos. O primeiro grupo trata sobre teste de unidade. O segundo grupo, teste de integração. E o terceiro grupo é chamado de teste de sistemas. Vamos definir melhor aqui o que cada um faz, tá certo? Teste de unidade é usado numa fase específica e o foco em menores unidades de software, tá? Como função, procedimentos, métodos, classes. Quando a gente faz isso, a gente está testando unidades. Os erros que podem ser relatados, né? Erros simples de programação,
estruturas de dados incorretas, algoritmos mal implementados ou incorretos. Observação aqui que a gente pode fazer. Por ser feito durante a implementação do software, e é ele o responsável por fazer esses testes. Segundo, teste de integração. O foco está na construção da estrutura do software. Tá? Os erros que podem ser relatados. Interface entre unidades. Estou integrando algoritmos, eu estou integrando meus sistemas. Observação. Feito após testar a fase anterior de unidade e executado pela equipe de desenvolvimento que conhece a estrutura interna do software. Por fim, a gente tem o teste de sistema. O foco, claro, está no sistema. Os erros que podem ser relatados. Erros de funções e características de desempenho que não estejam de acordo com a especificação, com os requisitos. Ele é feito após o sistema estar completo, isso é importante. Pode ser feito por uma equipe independente e pode-se considerar requisitos funcionais e não funcionais, segurança, performance, enfim. E aqui, pessoal, para finalizar, a gente vai fazer, vou fazer um pequeno resumo sobre as fases da atividade de teste. Primeiro, como a gente viu, a atividade de teste é complexa. Por isso é melhor dividir para conquistar, dividir em fases para a gente conquistar o objetivo esperado. A gente tem 3 grupos, como a gente viu: teste de unidade, teste de integração e o teste de sistema. E, independente da fase, existem etapas para a execução da atividade de teste. Ok? Forte abraço e até a próxima videoaula.